Joia. Bom dia, pessoal. Feliz de estar aqui de novo. Acho que essa aqui, se eu não me engano, é a 7ª ou 8ª, é isso que eu não lembro se é a 7ª ou se é a 8ª palestra que a gente está fazendo juntos, hein? Ah, que legal. Ó, muito conteúdo. A caminho da 10ª. Não, e fora dos diversos vídeos que você publicou, né? Ontem você fez também uma outra live sua, né? Fiz. Agora está no LinkedIn a live, é isso? Pois é, e é tão interessante, né? Eu sou super fãzona do LinkedIn, estou sempre lá, e não tinha pensado em fazer live lá, ainda não tinha feito. E aí a Daniela Debonis, que faz comigo, né, o curso, ela sugeriu, falou, Kátia, vamos fazer lá, você tem, né, bastante gente que te segue e tal, muitas pessoas das conservadoras, e foi bem legal, porque a distribuição do LinkedIn ainda é muito superior às outras redes, né? Uhum. Então, no dia da semana passada, até agora, já teve mais de 600 visualizações. Uhum. O canal tem 300 seguidores, né? Então, que também já é um número superior, a gente passou dos 300 aí, que também é uma coisa bem legal, porque é um pessoal bem orgânico mesmo, né? Não tem robozinho, não tem nada dessas coisas, né? Uhum. Mas lá no LinkedIn, realmente, é uma rede que eu indico muito, porque E ela é bem vale a profissional, pena. né? É. E quem não assistiu, você fez a explicação toda, né? A diferença das redes, né? Tem uma live sua muito bacana, né? Mostrando cada rede o que tem de vantagens e desvantagens, né? Como atuar, né? A palestra que você fez de marketing digital, eu achei bem interessante. Quem não viu, está gravada, né? Tá no canal Tá, disponível. tá, assim, é uma das palestras que a gente fez juntos, né? Então, ali Uhum. a gente fala, e aí tem que realmente se adaptar. Às vezes o conteúdo até é mesmo, né? Mas o linguajar que você usa numa rede para outra acaba mudando um pouco, né? O LinkedIn é bem profissional mesmo, né? E eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente traz aqui, né? Porque é sempre profissionalizar mesmo os profissionais aí, né, gente? E a gente sabe, né, que o pessoal aqui, muitos são empresas pequenas e médias, né? Então o pessoal atua também, ajuda no marketing, né? Contribui no marketing das empresas, né? O pessoal de vendas, né? E lógico tem que estar interligado nessas duas áreas, né? É o ideal. No fim, está todo mundo focado aí no cliente. Bom dia, estou vendo aqui o Cristiano Félix, Simin Elevadores de Belo Horizonte. O Felipe, tô na área. Oi, Felipe. Felipe é parceirão, já tem até episódio gravado dele lá no canal, né, Felipe? Tá sempre aí trocando informações, respondendo as minhas perguntinhas lá no perfil do Instagram. Uhum. Teve lá na Lift Road, né? O Felipe, né? Em Ele Recife. foi sim, foi É. sim. E por causa da Copa, o pessoal já no Sindicato do Rio já fez a festa de final de ano essa sexta-feira. Lá estive lá, Que no Encontro das legal, Empresas. Foi a minha 30ª vez que eu vou na festa dele de final de ano, seguida. que delícia, que legal. Quem Eles são bem sabe animados lá. Quem sabe a gente não faz, não organiza aí uma convenção de vendas das conservadoras, hein? Pensou? Cátia, acho que estamos aí de olho já para. Não deu tempo agora por causa da Copa, mas a gente quer começar o ano com você lá no Rio, né? Presencial. Eu estou super dentro, ó, tô super dentro. Uhum. Tem muita gente do Rio entrando em contato comigo, viu, Uhum. Fábio? É bem Uhum. interessante, né? Como o mercado do Rio está interessado realmente nessas informações e tal, tem um público bastante grande. A Uhum. Cristiane Schettini. Oi, tudo bem, Cris? Depois de ter estado com essa mulher incrível em alguns momentos belíssimos na Atlas Schindler. Olha só, Cris, estou feliz, hein? Pela Infoleve e pela Aurora. Que legal, Cris, estou feliz, hein? Vamos manter contato aí. Aí o Felipe estava dizendo que, infelizmente, ele não está aqui em São Paulo, não conseguiu acompanhar nosso presencial, né? O Mas foi pessoal de muito Belém legal. também está aí. A Rúbia, de Caxias do Sul,
A Ruby, a gente trocou mensagens também, né, Ruby? A gente trocou aí algumas informações. Eu sempre comento, viu, Alex e Fábio, que o mais gostoso dessas palestras, né, dos cursos, é esse network que a gente faz. Então, essa troca de material, um sabe de uma coisa, manda para o outro, isso é muito legal. E a gente vê muito isso entre os técnicos, mas na área comercial, acho que não tinha um grupo, né, que fizesse essa troca. E aí, fomentar até o pessoal do grupo que você abriu, Alex, no WhatsApp, de fazer essas trocas também, né? Eu vejo que a gente publica mais, mas, pessoal, vamos trocar. Tem alguém que tem um material assim, uma ideia para alguma coisa, esse é o objetivo do grupo, né? A gente poder também trocar figurinhas aí. O técnico troca mesmo, né? Agora o pessoal de comercial ainda está um pouco tímido, mas agora vai soltando. E até mesmo sugestões, né? Sugestões do que comentarmos, do que trazermos de novo, né, nos treinamentos. Então, isso ajuda bastante a enriquecer também, né? Porque, às vezes, a gente monta um conteúdo de treinamento, seja comercial, seja técnico, e, de repente, a pessoa tem uma dúvida específica em alguma coisa, isso pode ajudar bastante, né? A alimentar aí o nosso conteúdo. Com certeza. Oi, Vanessa da Prime, Vinícius, da Infolev. Oi, Vinícius, tudo bem? Fiquei feliz de ter visto algumas pessoas da Infolev ontem lá no LinkedIn também. Acho que isso é legal, é muito positivo a gente poder também estar juntos nessas outras redes, bem legal. Você estava lá, né, Alex? Você fez comentário. Sim, eu estava assistindo aqui. O Alex conseguiu ver meu filho atrás de mim, porque deu um problema onde tinha eu tô em casa, né? E tinha uma reforma bem no cômodo em cima da onde é o meu escritório. E aí eu fui para a sala. Só que lá eu não tenho rede cabeada, lá é Wi-Fi. E chegou no meio da live, claro, né? Da instabilidade. Aí eu vim correndo com o computador. Só que meu filho estava aqui no quarto. Hoje não tem ninguém, hoje eu tô sozinho. Aí o pessoal viu ele lá atrás, jogando. Faz parte, né, gente? No digital, essas coisas fazem parte. Alex, quer passar o filme aí? Quero sim. De introdução, Como... acho que os outros estão chegando. Já deu para ver que a Kátia é melhor que o Messi, né? Com essa audiência que você está, né? Da enquete aí, a Kátia. E você sabe que tem muita gente que conhece a Infolev, conhece os produtos da Infolev, mas tem muita gente que ainda não acredita que a Infolev tem muito mais coisas, né? É capaz de oferecer serviços que, né, mundialmente compatíveis, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o InfoCloud, que é o sistema da nuvem, né, onde a gente consegue ter um acesso às informações dos elevadores, que muita gente não sabia que a Infolev tem, né? Isso foi lançado em 2018, né, na feira, né? A internet das coisas, né? Que agora vai acelerar mais com o 5G, né? A tendência aí a gente já está conectado, mas agora as coisas vão estar conectadas também, né? E por que não o elevador, né? Então, já está bastante empresas estão utilizando isso, né? Até como ferramenta de comercial, né? Só para você, Kátia, não sei se você viu, a Schindler agora está, sua ex-empresa, né? Ela está oferecendo, né, a conexão à internet gratuita, desde que faça um contrato de fidelidade de 3, 4 anos, né? Eu disse sempre. Ainda que a gente acredite que a fidelidade tem que ser por bons serviços, etc., não por cláusula contratual, né? A gente já discutiu bastante isso, mas é bom saber que estão usando essa estratégia e saber que a Infolev também pode oferecer isso nos comandos, né? Então, acho que o Alex vai dar mais detalhes aí. Isso, vamos passar um videozinho aqui para vocês conhecerem. É bem rápido, então, né? É bem rápido. Compartilhar com o som. InfoCloud, seu elevador conectado à internet. IoT, Internet das Coisas, quarta revolução industrial. A Internet das Coisas, conectando o mundo. Seu elevador não pode ficar de fora. Sistema desenvolvido para que as empresas conservadoras possam monitorar pela internet os elevadores com comandos Infolev através de computador, celular ou tablet.
Avisos por e-mail. Gráfico que compara as falhas do mês atual com o mês anterior. O gráfico Heatmap mostra as viagens realizadas por hora no mês selecionado. Permite verificar todos os elevadores cadastrados, quantidade de falhas, disponibilidade do elevador, utilização por horas e número de manobras, monitoramento, alertas de falhas de eventos, gestão de acesso ao sistema. Acesso para síndicos opcional. O síndico terá acesso somente ao painel de monitoramento do elevador. Acesso à situação do elevador em tempo real. Se desejar, o síndico pode programar para receber alertas de elevador parado ou outros eventos. Consulte a Infolev, líder no mercado de comandos para elevadores. Infolev, uma empresa brasileira como a sua. Bom, esse é o, Alex, né? Esse é um recurso que a gente tem muitos recursos, a partir da hora que você conecta na internet, aí foi bem resumido, quem quiser mais informações, depois contacta aí, né, o nosso marketing, aí o chat, a gente pode mandar mais informações, porque é uma ferramenta muito interessante, a partir da hora que você conecta o elevador, o técnico pode ver todos os sinais dele funcionando online, ajuda no diagnóstico, dá uma transparência de como é feita a manutenção, uma transparência nos dados, e tem muitos recursos, você pode também, o acesso é controlado por senha, então você vai definir quem acessa quais elevadores, seja da sua equipe, por exemplo, da Zona Sul, da Zona Norte, de uma outra cidade. Então, você tem toda uma segurança do acesso. E, se quiser, do síndico opcional, uma coisa mais restrita. Mas ele pode, desde receber que o elevador parou, ou, se ele quiser receber alerta que alguém segurou a porta no terceiro andar, ele também é avisado. Tá? Então, tem muitos recursos, mas não é o tema hoje. Hoje o tema é da Kátia. É só saber que tem mais essa ferramenta. E ela está sendo usada como ferramenta comercial também. Tá. Deixa eu só responder duas perguntinhas que fizeram aqui no chat. Uma é onde tem esse vídeo, né? Esse vídeo está no nosso canal, você pode mandar o link do nosso canal, mas qualquer coisa também, se você quiser esse vídeo com seu logotipo, alguma coisa, me manda um e-mail, alex@infolev.com.br, a gente faz uma artezinha legal. E respondendo a segunda pergunta aqui, ele está disponível para equipamentos Infolev, né? Comando Gênios, Minilev, comando escada rolante também, né? O comando escala, e o comando InfoSlim, né? De fabricação Infolev, tá? É isso aí, Kátia. E apesar da gente falar que hoje o tema é outro, né? Hoje a gente vai falar de CRM, follow-up, como não ser chato e tudo mais, mas eu entendo que a gente precisa se movimentar o mais rápido possível, né? As conservadoras multimarcas, para a gente desvendar esse tema, né, da internet das coisas, porque isso já não é mais futuro, né? É agora, já está por aí. Então, a gente precisa realmente conhecer esse produto, saber o que a gente pode oferecer. Pode parecer um futuro meio distante, mas é o que o Fábio falou, agora com 5G é bem capaz essas coisas tomarem uma velocidade aí, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Bom, posso começar então, Alex? Fica à vontade, Kátia, fique à vontade. Felipe, a gente conversou sobre isso no nosso episódio, a gente falou sobre esse futuro aí da internet. Ô, Alex, você libera para mim para eu compartilhar? Eu acho que eu não... acho que você precisa liberar para mim. Espera um pouquinho, eu acho que... Gente, se eu tiver algum errozinho aqui, vocês me desculpem, mas o meu Zoom foi atualizado e eu estou hoje assim meio perdidinha, mas agora eu consegui, Alex. Agora conseguiu? Ótimo. Agora estou aqui, ó. Então, vocês me desculpem caso aconteça algum errinho. Bom, vamos lá. O que a gente vai falar hoje, né? Vocês viram aí na divulgação que a Infolev fez e que eu fiz também nas redes. A gente vai falar sobre gestão de relacionamento com o cliente, né? Esse tema surgiu da mesma forma que o Fábio comentou, dessas trocas que a gente tem com o grupo e as pessoas pedindo para que a gente falasse sobre esse assunto, tá? Então, eu misturei dois pedidos, né? O CRM, que é uma coisa que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Se vale mesmo a pena, se é o momento da gente contratar uma ferramenta de CRM. E dentro desse assunto, eu trouxe o tal do follow-up,
né? Que é a pergunta que muitas pessoas fazem, como que eu faço um follow-up mais ativo, de resultado, né? Mas sem ser chato, sem cair naquela questão do spam, né? E falando de spam, eu não sei o que aconteceu desde quinta-feira passada, mas meu telefone não para de tocar. Eu acho que o pessoal está precisando atingir meta de final de ano de venda, e aí o spam do telefone não para. Assim, ontem eu bloqueei acho que 12 números, gente, uma loucura. Isso só no número de telefone, fora o outro. Uma doideira, e é isso que a gente não quer, né? A gente não quer ser esse chato aí do follow-up. Bom, para quem já conhece o nosso trabalho, sabe que essa parceria entre a Infolev e eu tem um propósito muito claro, né, que é democratizar cada vez mais conhecimento. A gente tem um objetivo que eu acho que casou muito quando a gente começou a trabalhar juntos, né, que é tornar o nosso setor cada vez mais profissional. É dar ferramentas para que o mercado possa ser cada vez melhor, com mais qualidade, com produtos melhores, com serviço mais apropriado, né? Para a gente deixar o nosso segmento cada vez mais saudável e rentável, né? Então, quando a gente se encontrou nesse propósito, acho que a gente foi bem feliz, e a Infolev, que já vinha fazendo um trabalho muito legal de treinamento aí, né, com os produtos, com os técnicos e tudo mais, passou também a apoiar essa proposta aí de disseminar informações comerciais, tá? Eu vi que tinha algumas pessoas que começaram a me conhecer agora, né? Então, estou sempre trazendo essa informação para vocês saberem, né? Eu sou jornalista de formação, depois que entrei no segmento em 98, eu entrei pela antiga Atlas, né? Ainda era uma divisão da Villares, foi vendida, e aí eu passei pelo processo de venda da Elevadores Atlas para a Schindler e todo o processo de fusão. Lá atrás eu ainda trabalhava como comunicação nas 3 linhas de negócio, mas eu fui me especializando em marketing de serviços, em marketing estratégico, em gestão de vendas na área de serviços, fiz a parte de desenvolvimento de produtos para reparo, então eu vim me especializando aí muito nessa área de serviços, muito contato com condomínios, com facilities, né, com administradoras e tudo mais, tá? Nesses 20 anos de experiência lá na Elevadores Atlas Schindler, eu conheci o mercado com outro viés, né? Com viés de uma multinacional. Tive a oportunidade de conhecer muita coisa, né? Ontem eu estava até falando na live que eu tive a oportunidade de ser treinada para ser treinadora de vendas lá na Suíça, né? Numa empresa que desenvolveu um treinamento específico para o segmento. Então, sim, eu tive muitas oportunidades e conheci muita coisa dentro da multinacional. Mas nesses últimos 3 anos, que vai para 4, né, como consultora independente, e aí assim, eu tenho muita gratidão com a Infolev, porque realmente me ajudou muito a fazer essa jornada, né? Eu pude conhecer um mercado de uma outra forma, e eu acho que agora eu tenho ainda assim, uma experiência ainda mais robusta, né? Porque cada multimarca que eu conheço, né, cada grupo comercial que eu trabalho, né, eu percebo o potencial desse mercado, né? Um mercado pulsante, necessário, com muitas fragilidades, sim, né? Quando a gente fala, por exemplo, da cláusula de multa contratual, né? Uma questão que a gente precisa trabalhar, mas tem muito potencial, tem muito potencial. E eu aposto realmente da gente poder desenvolver o nosso mercado, não só nas técnicas comerciais, técnicas de venda, né? Que aí é o que todo mundo muitas vezes vem atrás, não, mas você tem, né? Como que eu faço contra-argumento na objeção do cliente? Mas eu acredito que o que mais a gente tem fragilidade no nosso segmento é a gente poder utilizar a inteligência emocional, o atendimento de um ser humano, né, com um cliente humano, né? Então, porque a gente tem muita coisa para o equipamento elevador, para o equipamento escada, esteira rolante. Mas quando a gente olha, né, dessa relação do consultor, da empresa, do empresário, né, do coordenador técnico com o cliente, é onde eu vejo que a gente tem mais fraqueza. Então, esse é o meu propósito, de sempre estar trazendo para vocês não só a técnica de venda, mas também com uma visão de atendimento ao cliente.
né, de atendimento ao ser humano que está ali do outro lado, com as suas fraquezas, com as suas necessidades e tudo mais, tá? Então, é por isso que eu falo que eu sou especializada em inteligência emocional e tenho muito foco em habilidades comportamentais, porque eu acho que só assim a gente vai conseguir destravar esse segmento, e o que eu falo, quanto mais eu conseguir apoiar as empresas multimarcas se fortalecendo, né? Se transformando em empresas pequenininhas, com empresas médias, com boas estratégias, sustentável, deixando o cliente satisfeito, eu estou cumprindo o meu propósito. Então, essa sou eu, né? Então, às vezes a gente comenta, porque lá na Atlas ou na Schindler, alguma coisa assim, então vocês vão saber por que a gente faz esses comentários, porque lá eu conheço mais do que a Otis, do que a TK, do que outras empresas, porque eu trabalhei lá 20 anos, tá? Então, às vezes, vem alguns comentários assim para vocês saberem, tá? Eu sou idealizadora aí do canal Conversa de Elevador. Para mim está sendo cada dia uma surpresa mais interessante do canal. Opa, desculpa, gente. Porque a gente eu comecei com 3 seguidores, né? Fazendo a divulgação aí de informações sobre o nosso segmento da área comercial. Eu tenho apoio da Infoleve de me ajudar a sustentar esse canal, né? Mas a gente não faz, assim, compra de assinantes, né? Coisa assim para o canal crescer de uma forma insustentável. Então, ele vem crescendo mês a mês, e aí eu sempre comemoro, né, esses números que para influenciadores pode ser pequenininho, mas para a gente é muito legal, porque são 300 conversadores que realmente estão interessados na troca de informações, né, no dia a dia, tá? Então, para quem não conhece, segue lá, tá no YouTube, Conversa de Elevador. Tem conteúdo todas as semanas, inclusive hoje eu vou subir mais um conteúdo, que é da nossa série sobre modernização. A gente falou sobre as vantagens da MOD para conservadora, a gente falou dos tiros no pé da MOD, e essa semana a gente vai falar sobre os indicadores de desempenho. Bom, vamos para a nossa agenda, porque senão o tempo passa e a gente não fala do que tem que ser falado, né? Eu sempre começo com alguns mitos que a gente tem sobre aquele tema em si, então a gente vai pegar esses mitos. A gente vai falar sobre o que é follow-up, a gente vai falar de follow-up para captação, que eu acho que aqui é uma das maiores dúvidas, né? É muito interessante como o maior interesse de vocês é sobre captação, né? Então, eu separei um pouquinho aqui para captação, né? O follow-up para fidelização, né? Aquele follow-up que a gente faz no dia a dia para venda de peças e tudo mais. Como a gente faz para acompanhar sem ser chato. E eu trouxe para vocês algumas ferramentas de CRM. Mas a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá nas ferramentas de CRM. Até porque, gente, é muito engraçado. Eu passei isso na Elevadores Atlas Schindler e vejo isso em todos os segmentos, né? Existe um mito que eu nem coloquei aqui, mas eu vou falar. Existe um mito que todo vendedor acredita que a hora que ele tiver uma ferramenta de CRM instalada na empresa, todos os seus problemas estarão resolvidos. Então, tem muito esse pedido, né? Não, porque eu trabalhava com CRM, eu quero um CRM, aqui não tem CRM, fica difícil de trabalhar sem CRM. E quando a gente implanta o CRM, é o terror do vendedor. É o terror, o vendedor reclama, não quer colocar informação, volta da visita de relacionamento e não coloca dado, atende um telefonema do cliente e não põe informação lá dentro do sistema. Então, esse é muito engraçado, porque é uma coisa antagônica. E esse é o gancho para a gente falar sobre os mitos do follow-up, tá? Então, quais são os 5 mitos do follow-up, né? Primeiro, eu acabei de falar aí, né? Que follow-up é entrar em contato com o cliente para cobrar uma resposta, né? Gente, follow-up não é isso. Follow-up também é isso, né? Então, se a gente entra em contato com o cliente porque chegou no momento ali de fazer o acompanhamento e cobrar uma resposta, ele é um follow-up. Mas só fazer cobranças, você não está fazendo follow-up. Eu acho que follow-up é um pouco
parecido, né, com feedback para colaborador. A gente sempre acha que feedback é a gente dar uma informação para o colaborador, né, dar um retorno do que ele fez, mas não é, tem técnica, e follow-up é a mesma coisa, né? Follow-up está sempre ligado a uma cobrança? Não. Follow-up está ligado a um acompanhamento, né? E nem sempre o follow-up precisa ser direto e reto, né? O follow-up, muitas vezes, você tem que ter a sutileza de entender o que está acontecendo, sem perguntar claramente o que está acontecendo, tá? Follow-up e spam são sinônimos, né? Então, isso também é uma coisa bem interessante aí eu estou falando dos vendedores, tá? Follow-up que eu faço é bom, follow-up que eu recebo é spam, né? Se a gente tem essa relação, é porque a gente não sabe fazer follow-up. A gente tem que entender, quando a gente recebe um follow-up de alguém, de outra empresa, entender por que a gente não gostou daquele contato e o que eu posso tirar de aprendizado daquele follow-up mal feito, tá? E aí a gente já vai entrar mais um pouco nessa coisa de spam, né? Gestão do relacionamento com o cliente exige sempre uma ferramenta digital, né? Isso é um mito. E a gente vai entender por quê nos próximos passos aí da nossa apresentação, tá? Para fazer uma boa gestão de relacionamento, basta eu ter uma rotina de contato com o cliente. Isso eu peguei muito em loco, tá, gente? Trabalhando aí com consultores, principalmente os de captação. Primeira pergunta que eu faço, né, quando eu estou acompanhando aí, fazendo uma mentoria de captação, eu falo, me mostra o teu caderninho de follow-up, a tua planilha de follow-up, né? E aí, quando a gente pega, é uma coisa assim, ligar para fulano tal, ligar para fulano tal, ligar para fulano tal, ligar para fulano tal, né? Isso não é follow-up, isso é uma atividade dentro de uma rotina de gestão de relacionamento. Tá? Então, esses são os 5 mitos do que não é follow-up, tá? Então, o follow-up nada mais é do que uma etapa dentro da gestão de relacionamento, tá? Isso é muito importante a gente entender, tá? É uma expressão em inglês, né? Como a gente tem follow-up, timing, CRM, né? Todas essas siglas que principalmente vêm da área do marketing, vem muito do inglês, né? Mas ele não tem nada além do que fazer um acompanhamento, tá? O follow-up é o ato de eu acompanhar o que está acontecendo com aquele cliente, tá? E para que serve o follow-up, né? Follow-up não serve para fechar a venda apenas, né? Fechar a venda é uma sequência de follow-ups, de acompanhamentos que eu vou fazendo, que vai chegar no fechamento de uma venda, né? O follow-up é para o cliente se sentir amparado, né? Para a gente criar um relacionamento saudável e a gente ter essa confiança do cliente com a empresa. Se o meu follow-up, de uma forma geral, não está trazendo esses benefícios para o cliente, eu vou precisar rever o que está sendo feito de errado durante a rotina de acompanhamento. Está tendo alguma falha, né? E a falha pode ser dos processos da empresa, dos follow-ups obrigatórios, né? E até mesmo da pecinha está ali na frente do cliente, né? Pode ser que o consultor comercial que está fazendo o follow-up não tenha técnica correta de fazer o follow-up. Então, pode ser em vários momentos que aquilo está dando problema, tá? Então, a gente costuma, né, colocar muito, principalmente em empresas maiores, né, como a que eu trabalhei, o problema é sempre do consultor que não sabe fazer o follow-up, ou não fez o follow-up, ou não dá importância para as informações que ele captou no follow-up, tá? Mas, assim, olhando com muita clareza, né, o follow-up dá muito errado quando a empresa não tem um processo claro de planejamento dentro da sua estrutura de venda,
tá? E aí, quando a gente fala de planejamento, às vezes falta o básico, né? E a gente já vai falar desse básico, mas falta, assim, quais são os pontos que, obrigatoriamente, meu consultor vai ter que entrar em contato com o cliente, né? E quais são aqueles pontos que o consultor vai ter a percepção se é o momento ou não de entrar no cliente. O que a gente vê é que ou são estruturas muito rígidas, você precisa entrar em contato com o cliente 2 dias após enviar uma proposta. Se o cliente não deu resposta, ligar depois de 3 dias. E aí a gente deixa todo o processo muito rígido. Ou a gente deixa ele totalmente aberto. Não tem nada escrito, não tem nada orientado, e é só uma cobrança de resultados, tá? Então, para ter um follow-up funcional, a gente precisa ter um planejamento dentro da estrutura de venda das empresas, tá? E para que a gente possa ter esse planejamento, a gente precisa conhecer a jornada do cliente, né? E isso é um tema que eu tenho batido bastante na tecla, né? Por que será que as empresas hoje do digital, as empresas que estão tendo mais resultados aí, elas falam tanto de jornada do cliente? E por que será que no nosso segmento a gente fala tão pouco de jornada do cliente? A gente ouve muito discurso de que o cliente é importante, que o cliente é fundamental, que eu tenho foco no cliente, isso a gente ouve. Mas quando de fato a gente vai conversar com as conservadoras médias e pequenas, e assim, gente, até as grandes, tá? A gente não enxerga alguém realmente preocupado com a jornada de compra do cliente e, de fato, estudar o que está acontecendo. E ontem, conversando na live com o André Gustavo, a gente estava falando das mudanças que a gente tem aí de perfil de síndico, né? Quantas empresas conservadoras de elevadores de todos os portes, né, já fez o desenho claro da jornada do cliente síndico profissional? Será que alguém tem isso mapeado, né? Eu acho pouco provável, tá? Porque a gente não ainda tem essa percepção de que isso é fundamental para o fortalecimento das nossas empresas, tá? E isso, para quem está querendo desenvolver um bom relacionamento com o cliente, tem que entender. O que eu vejo, né, e aí eu me incluo nisso, tá, gente? Eu nunca falo sem colocar o chapéuzinho na minha cabeça, é uma certa arrogância de que a gente sabe como funciona. Eu sei como funciona no condomínio, né? O cliente é eleito como síndico, e aí o síndico agora pode ser profissional, eu já sei como funciona, né? Quem influencia é o zelador, o porteiro, eu já sei como funciona. Mas será que sabe mesmo, né? Será que a gente tem essa percepção? Alex, eu vi que, acho que alguém levantou a mão, a gente esqueceu de falar, então por isso que eu estou te pedindo uma ajudinha aí. Tá. Se tiver alguma pergunta que eu tenha que parar, pode me avisar, tá, Alex? Me dá um toque, senão no final a gente responde todas. Aí, se você puder... Perfeito, eu estou monitorando aqui o chat, se houver alguma, eu interrompo você aí. Tá, e aí, legal. No finalzinho, a gente faz aquele pessoal levantar a mão e a gente chamar o pessoal para falar. Isso, Tá legal. bom? Obrigada, viu, gente? Desculpa, Okay. esqueci de falar. A gente já está tão no automático, né, Alex? Pois é. Que a gente esquece que tem gente que entrou pela primeira vez, tá? Bom, jornada do cliente, né? É o caminho que o consumidor percorre desde o momento que ele descobre a nossa marca até o cancelamento do contrato no nosso caso. E aí depois a gente vai abrir uma nova jornada, né? Então, no caso das conservadoras que não montam equipamento, né? Que não tem fabricação e montagem dos seus equipamentos da sua marca, né? A gente tem que entender como o cliente descobre a gente. Né? Como que ele ficou sabendo da gente? Foi um anúncio no Google? Foi a indicação de um síndico, parceiro? Foi uma administradora? Como que ele descobriu a gente? Né? Como que ele fez o contato com a gente? Na hora que ele entrou em contato, ele teve uma resposta mais rápida, mais imediata? Como que a pessoa que atende esse telefone atendeu esse cliente quando ele descobriu a nossa marca, né? Isso a gente desenhar a jornada do cliente. Ah, Kátia, mas para uma empresa
grande até faz sentido isso, mas para uma empresa pequena, será que faz? Faz muito, e é mais fácil de fazer, porque você pode implantar uma ferramentazinha muito fácil de perguntar, né? Como que você descobriu a nossa empresa? Qual que é a falha normalmente quando a gente desenha a jornada do cliente, né? Essa informação fica na cabeça de uma pessoa, ou às vezes é o gestor da área comercial, né, que fica com essa responsabilidade, ou é do empresário, do dono da empresa, ou é de um vendedor que tem essa atribuição. Isso não é gestão de relacionamento com o cliente, isso não é jornada do cliente. A gente precisa colocar isso no papel. No papel. Uma coisa que eu estou aprendendo, né, como uma pequena empreendedora, né, é que a gente tende a achar que tudo que está na minha cabeça está resolvido, né? Então, eu já sei, eu já conheço. Não é. A gente precisa colocar no papel, né? Então, até mesmo como eu faço a estruturação do roteiro dos meus episódios e tudo mais, eu estou colocando no papel como que faz. Uma coisa muito simples, mas eu coloco no papel. Porque amanhã, quando vier outra pessoa trabalhar no meu lugar, quando eu conseguir alguém para me ajudar, já vai saber esse processo. E é disso que a gente está falando, jornada do cliente, né? Quando a gente pega consultor que está entrando numa conservadora, nem sempre ele sabe por onde começar, mesmo sendo experiente na área, porque não tem nada descrito, né? É tudo muito no boca a boca, tá? Bom, então a experiência quando mapeada, e aí o mapeado eu acabei de falar, né? E aí a gente vai criar momentos em que a nossa equipe, o nosso time vai entrar em contato com o cliente, né? E ele vai estar presente durante todo o processo de compra, né? E a gente vai começar a entender melhor quem é o público-alvo e com quem que a gente vai fazer o follow-up. Nem sempre o follow-up que a gente vai fazer é com o síndico que vai aprovar aquela proposta, né? E a gente confunde muito isso, a gente acredita que o único follow-up possível é aquele feito com o síndico, porque follow-up é só uma palavra para dizer acompanhamento, e eu posso fazer o meu acompanhamento monitorando outras pessoas dentro daquele processo, tá? Então, quando a gente está ali presente durante todo o processo, né, a gente começa a enxergar pontos em que o follow-up pode acontecer e de uma forma que ele não vai parecer como uma coisa insistente, né, mas sim como algo que flui. E esse é o grande mistério, né? Para mim, essa é a grande sacada do bom consultor comercial. O bom consultor comercial é aquele que frequentemente ele está em contato com o cliente, ele pergunta sobre como está o andamento das propostas ali, mas ele não fica com aquela cara de chato, né, do que só me liga quando tem problema, né? Então, para mim, essa é a grande sacada de um bom consultor comercial, tá? Bom, a gente vai falar agora dessa jornada, né, do cliente potencial, porque é o que vocês mais me pedem, né? O que eu tenho sentido aí, que assim, a maior dor das conservadoras é realmente a prospecção, né? Se bem que quando a gente faz os grupos de estudo, e falar nisso, tem grupo de estudo semana que vem, tá, gente? Eu mudei a data, era amanhã, mas aí eu mudei por conta dos jogos e tudo mais. E aí, quem quiser participar do grupo de estudo, me fala, é um grupo bem interessante, a gente discute esses temas com a participação das pessoas. A gente vai falar sobre inteligência emocional no atendimento, que tem muito a ver com follow-up, tá? A gente tem que ter uma inteligência emocional para a gente fazer um follow-up legal. E quando a gente está na captação, né? Quando está nos grupos de estudo, eu ouço muitas pessoas falando assim, Kátia, sim, a minha principal dor é captação, porque eu tenho meta, né? E as metas são agressivas, mas eu percebo que se eu trago 10, a empresa perde 15, né? Então, existe também a dor da perda. Só que, para mim, hoje está chegando muito a dor da captação. E é por isso que eu estou focando mais aqui na captação, tá bom? Bom, qual que é o primeiro passo aí, né, de um processo de mapeamento da jornada do cliente,
tá? A gente vai falar dos passos de uma jornada do cliente de mercado, mas a gente vai trazer para o nosso segmento, tá? O primeiro a gente já falou, que é como que o cliente descobre sobre a gente, né? E como que ele aprende que eu posso ser uma empresa adequada para dar conta da manutenção do seu equipamento, né? Então, no nosso segmento, o que desperta essa curiosidade do cliente, muitas vezes, é uma percepção de que a relação com a atual empresa de manutenção não está satisfatória, né? Então, vamos falar daquele cliente lá que está com a empresa montadora, né? Com a multinacional, ou até mesmo uma nacional que fabricou aquele equipamento. No primeiro momento, é mais comum mesmo desse cliente assinar um contrato de manutenção com essa empresa, é mais fácil, mais fácil para o síndico, né, ou para a construtora que está ali, porque daí o processo ele flui mais fácil, tá? E esse contrato ele é passado para esse próximo síndico, que normalmente é o primeiro síndico ali daquele condomínio, né? Como, olha, fica com essa empresa, que essa empresa é mais fácil, é a fabricante, você vai ter mais tranquilidade de ficar com ela. E aí começam as narrativas de proteção, né, da empresa que fabricou e montou aquele equipamento, tá? Quando que o síndico vai perceber que, putz, podia mudar, né? Não é da noite para o dia. Nenhum síndico acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou mudar a empresa de manutenção porque eu não tenho nada para fazer, né? Ele tem um porquê de pensar numa outra empresa de conservação dos elevadores. Ou é insatisfação com o atendimento, ou é redução de custos que está apertando ali, ele está precisando fazer uma boa negociação, né? Então, esse mapeamento, né, a gente precisa ter. E aí, como que ele chegou até a gente? Né? Quais são os principais canais que, a partir do momento que ele tem uma curiosidade para procurar uma outra empresa, ele cai na sua empresa, né? E aí ele vai buscar a sua empresa e outras empresas, né? Então, quando ele me procura, quem mais ele está procurando? Né? Isso é uma pergunta muito interessante de se fazer quando a gente está fazendo uma avaliação da captação, né? Eu participei de reuniões semanais com grupos de captação e essa pergunta é uma pergunta que eu sempre fazia, né? Quando você foi fazer a visita para fazer o relatório de vistoria, quem são os outros concorrentes que foram chamados? Né? Isso é follow-up também, isso é acompanhamento também. Mas o síndico não fala, mas o zelador e o porteiro falam. Se você tiver uma perguntinha no momento certo, ele vai falar. Né? E isso é importante, porque se todas as vezes que eu vou visitar um cliente, sei lá, eu moro na Zona Sul aqui de São Paulo, né? Moro na Saúde. Se toda vez que eu vou fazer uma vistoria visual no bairro do Jabaquara, eu percebo que é figurinha, sou eu e mais a fulana, outra conservadora, poxa, então a gente deve ter canais muito parecidos aqui nessa região. Né? Porque a gente é sempre chamado para as mesmas vistorias, tá? Então a gente começa a perceber um pouco como que as coisas estão andando no mercado, né? E aí o cliente fica atento à marca das empresas que oferecem esse serviço. Isso é uma coisa bem interessante também, né? Quando a gente quer comprar um carro vermelho, a gente começa a ver muito mais carros vermelhos na rua. Parece que antes a gente querer o carro vermelho, né? A gente não via que tinha carro vermelho, a gente só via cinza, preto e branco. A partir do momento que a gente fala que quer um vermelho, parece que começam a aparecer. É a mesma coisa na hora que o síndico começa a ter uma insatisfação com a atual empresa de manutenção. Ele passa a ficar mais atento às informações de mercado de outras conservadoras. E é por isso que é tão importante a nossa presença fortalecendo a nossa marca nas redes sociais, nas associações de bairro, nas administradoras. A gente tem que estar presente, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a parte do reconhecimento, né? O cliente vai avaliar se existe potencial de compra, né? Então, ele vai avaliar os seus serviços aí no mercado, ele vai fazer uma análise sobre custo-benefício. Quando eu estou falando de custo-benefício, ainda nem sempre está proposta ali, tá? Mas ele pensa, poxa, hoje eu estou com a fabricante, né? Eu estou, sei lá, 10 anos com essa mesma empresa, meu contrato é de manutenção integral.
que será que eu perco se eu sair dessa empresa para uma outra empresa? Né? Ele vai fazer essas avaliações aí, tá? E entender quais são as vantagens em contratar o seu serviço, as vantagens e as desvantagens. Ele vai colocar na ponta do lápis. Vocês percebem que conforme a gente está mapeando essa jornada, a gente está começando a perceber quais são os momentos que eu deveria estar falando com esse cliente, né? Existem aí marcos do 1 e do 2 que seria muito importante que eu conseguisse passar uma mensagem para ele, tá? Consideração, nessa etapa, o cliente vai validar se o que ele está vendo no seu site, no que você falou, pode realmente ser real, tá? Então, ele pode pedir para visitar a sua estrutura, ele vai questionar, né? Falar, poxa, você disse que tem um atendimento rápido, mas eu nunca vi, né, viatura da sua empresa na rua. Eu ouvi um questionamento de um cliente sobre isso, muito interessante, né? A questão não é colocar para ele, não, mas eu tenho estrutura, né? A questão é, por que para o senhor ter viaturas com o meu logotipo é tão importante? Né? Descobrir por que aquilo é para ele importante, o que significa para ele ter viaturas com a marca da minha empresa na rua, tá? Ele vai avaliar insatisfações suas, né, com outros clientes, e também vai avaliar se as insatisfações que ele tem com a atual empresa, ele vai ter com você também. Né? Então, ele vai te fazer perguntas que, se você responder de uma forma muito superficial, talvez você não atenda aqueles questionamentos. Vamos voltar para esse assunto da viatura, tá? O ponto, quando esse cliente perguntou das viaturas, ele não estava interessado em ter 700 carros com o logotipo da conservadora que eu estava trabalhando, tá? O ponto é que a atual empresa que prestava serviço lá para ele estava demorando muito para atender chamado, tá? E ainda assim com uma frota com logotipo bem interessante que frequentemente a gente vê pela cidade, tá? Esse era o ponto. E o consultor, quando a gente estava conversando, ele já foi respondendo a questão da frota, né? E, gente, não vai comparar. Uma conservadora pequena nunca vai ter uma frota do tamanho de uma multinacional, né? Mas não era essa a questão, né? Foi só perguntar um pouquinho mais para o cliente do por que ele estava fazendo aquela pergunta, que aí a gente entendia o porquê e tinha uma resposta muito preparada, muito boa para esse posicionamento, tá? Então, ele vai solicitar uma vistoria visual da sua empresa, ele vai pedir uma proposta, né? E aí, ele vai pedir até um cliente para ele entrar em contato e ele vai começar a fazer a consideração. E para partir para uma decisão de compra, né? Então, ele está agora com todas as informações, ele vai comparar a tua proposta com a tua empresa, com mais duas, vai considerar impactos que não tem a ver com a sua proposta, como a cláusula de multa, que a gente falou logo na abertura, né? Muitas vezes, multinacionais, inclusive aqui eu trabalhei, é bem referência nisso, amarra algum benefício para o cliente com um contrato de vigência de 3 anos, com multa de 50% das mensalidades restantes, né? Então, tem um caso que eu estou acompanhando, né? Realmente o contrato está muito alto, o valor da manutenção do contrato, e para poder fazer um desconto, que é para ficar com o valor médio de mercado, tá? Médio, assim, não é baixo, não, é médio, um valor bom. A proposta do consultor é trocar por um contrato de 4 anos, né? E não vale a pena para o condomínio, tá? Então, sim, ela usa esse tipo de argumento para poder segurar os clientes. Bom, Kátia, que isso tem a ver com follow-up? Você ficou de falar de follow-up e não de objeção de venda e nem de argumentos aí para o que acontece, né? Porque a gente precisa entender como que eu encaixo o meu follow-up nessa jornada, né? Como que eu vou fazer para fazer um follow-up nesse momento da descoberta, se eu não tenho nem o nome do cliente ainda, né? Se ele entrou uma vez em contato comigo, como que eu faço para gerar esses follow-ups, tá? Então, essa, na verdade, é a grande sacada,
né? A gente precisa enxergar essa jornada do cliente, mesmo, eu falo sempre, né? Faça no papel de pão, né? Senta com a tua equipe, um flip chart e vai marcando ali a jornada do cliente e negocia com a tua equipe, e não precisa ser, né? Eu sei que tem conservadora que tem um vendedor. Põe um vendedor, põe um técnico de manutenção, põe a menina da mesa de chamado, coloca uns 4, 5 ali para discutir e desenha essa jornada do cliente. Por quê? Né? A partir do momento que eu tenho esse mapa, né, do processo, por exemplo, de captação, eu vou encontrar quais são os momentos, tá, que serão obrigatórios de contato com o cliente. Tá? Quais momentos na minha empresa, todo consultor que entrar, se for representante comercial, se for funcionário, se for PJ, se vier só fazer um trabalho de consultoria, ele vai ter lembrado que ele vai ter esses momentos obrigatórios para fazer esse follow-up com o cliente, que é o mínimo básico necessário, tá? Bom, alguns exemplos que eu fui trazendo aqui só para poder lembrar vocês como é possível, tá? Então, o primeiro, né? Qual que é a facilidade de encontrar você no virtual, né? Então, é muito interessante, porque mesmo a gente trabalhando com empresas que estão muito no digital, né, que tem muita coisa no digital, eu fiz uma pergunta bem básica para a pessoa que recebe os contatos, né, do cliente que pede a vistoria visual e entra em contato com a empresa, né? E eu perguntava, de onde vem esse contato? Né? Como que a pessoa chegou até aqui? Né? E a menor parte era por esse trabalho no digital. Kátia, o que você está querendo dizer? Que a gente tem que abrir mão do Instagram? Não. A gente precisa entender como está sendo a facilidade desse cliente chegar até a gente. Quando ele digita elevadores, empresa de manutenção, como que está acontecendo a nossa empresa dentro do Google? É a primeira que aparece, a segunda, a terceira? Se ele vai no Instagram e dá a hashtag elevadores, será que a nossa aparece? As nossas últimas publicações? Né? Como que está esse acesso? Kátia, mas o que tem isso a ver com follow-up? É porque é a partir daí que a gente vai começar a captar informações desse cliente para a gente começar a fazer os follow-ups ativos e reativos com esse cliente, tá? Bom, no presencial, né? A gente tem a visita no edifício, a gente já comentou muito sobre isso, né? Se ainda vale a pena eu fazer o porta a porta, entregar o meu folhetinho, entregar meu brinde, né? Participar de algum evento, né? Minha opinião super particular, tá? Vai depender muito da região em que você está e o momento que a sua empresa está nessa região, né? Então, também, dentro do grupo de estudo, ouvi isso. Quando você está abrindo uma nova região da sua empresa, vale a pena, sim, indo porta a porta, tá? Porque dificilmente esse cliente vai encontrar a sua marca no digital, tá? De uma forma espontânea, tá? Ele tem algumas empresas na cabeça, é bem provável que a sua não esteja na cabeça. E ele, mesmo que apareça a sua empresa ali no Google, ele vai falar, nossa, mas eu nunca ouvi falar o nome dessa empresa. A partir do momento que você começa a participar de alguns eventos, distribuir alguns folhetos, está presente de alguma forma, a marca passa a ser um pouco mais conhecida, tá? E o envio de e-mail, ligação, contato por WhatsApp, reunião com condomínio, vistoria visual, tudo isso faz parte do processo de acompanhamento desse relacionamento com o cliente. Kátia, mas isso aqui não está parecendo que é follow-up. Isso aqui, para mim, não é follow-up. Esse aqui é o começo do processo para a gente conseguir fazer o nosso follow-up que vem daqui para frente. Se eu não faço esse mapeamento, eu não sei onde que essas coisas se encaixam. Eu não sei qual que é o momento que eu vou fazer essas coisas, né? E a gente precisa ter esses momentos, senão a gente não vai desenhar um bom CRM, a gente não vai desenhar uma boa gestão de relacionamento, tá? Bom,
A partir do momento que eu fiz o meu mapa, agora eu vou discutir com a minha equipe, eu gosto muito disso. Turminha, vamos lá, né? Vamos conversar aqui. Quais vão ser os momentos obrigatórios de contato com esse cliente? Ah, Kátia, é óbvio. Gente, não é óbvio, tá? Então, é legal você colocar essa turma numa salinha e perguntar assim, vamos dizer que entrasse um consultor novo hoje aqui na empresa, né? Vamos definir quais seriam os momentos obrigatórios de follow-up? Esse ele não vai poder abrir mão? Então, por exemplo, ele mandou uma vistoria visual, entregou a proposta, né? Qual que é o tempo máximo que ele tem para conseguir um ok, não que, né, fechou com vocês, mas assim, recebi, estou avaliando essa proposta, né? O que eu vejo, tá, gente? É enviar a vistoria visual, enviar a proposta, ficar entrando em contato com o cliente, e o cliente, está no conselho, está no conselho, está no conselho, está no conselho. E isso ser resposta de caderninho para entregar ali para o dono da empresa ou para o gerente de vendas, né, o gestor de vendas, tá? Tá ruim esse acompanhamento de follow-up? Tá ruim, tá bem ruim, né? Porque a gente não precisa ter só isso, a gente podia aprofundar um pouco mais. Então, o que é um follow-up bem definido e criado por uma empresa? Você entregou a vistoria, entregou a proposta, né? Faça o follow-up em 24 horas, por exemplo, dando exemplo, em 24 horas. E o que você vai fazer nesse follow-up? Quais são as perguntas fechadas e abertas que você vai colocar nesse follow-up? Isso é obrigatório da empresa. Todos os vendedores vão precisar fazer isso. Depois desse follow-up, quais outros a gente vai ter que fazer? Você pode deixar o seu processo mais flexível, né? Então, a partir daí, se o cliente não deu um retorno em uma semana, você vai entrar mais de sola. Não, a minha vai ser um pouquinho mais fechado. Em 3 dias vai precisar entrar em contato, tá? Então, é muito importante o que eu defino para os meus vendedores, o que eles vão fazer. Eu tive um professor muito bom no MBA, e ele falava uma coisa que, assim, os vendedores ficavam até tortavam o nariz, mas ele falava, e assim, ele tem razão. Quando você vai trabalhar na área comercial, você precisa mudar seu mindset, tá? Se você não muda teu pensamento, teu raciocínio, você não vai ser um bom vendedor. E o que é mudar esse mindset? O vendedor, ele é um profissional de curto prazo, no máximo médio prazo de definições. Então, tudo que ele precisa planejar, organizar, na vida dele, na vida da rotina dele, é para curto e médio prazo. Quando ele passa a ter um planejamento mais longo, ele deixa de ser vendedor, ele passa a ser gestor de vendas, estrategista, qualquer outra coisa, mas ele não é mais vendedor. O que a gente faz com os nossos consultores, né? A gente quer que o cara seja imediatista, né, para trazer o resultado mais rápido, a gente quer que ele também se planeje a médio prazo, e a gente muitas vezes joga para o consultor a estratégia de organização do nosso processo de venda. E está errado. Ou ele é uma coisa, ou ele é uma outra coisa. Então, por exemplo, uma coisa que eu peguei, que é esse último item aqui, tá? Quando que um cliente que não aprovou a proposta, mas não te deu uma resposta clara e objetiva, não, eu fechei com uma outra empresa, eu fiquei com a que estava aqui e tudo mais, deixou, né, no vácuo, te deixou no vácuo. Quando que você vai mudar o status desse cliente na sua lista potencial? Quanto tempo depois? Tá? Essa é uma definição que não tem que partir do vendedor. Essa é uma definição que tem que partir da empresa, do processo de vendas para follow-up, porque a partir do momento em que eu defini 3 meses depois de que eu mandei a proposta, comecei a negociação e está muito no vácuo ainda, eu vou mudar esse status desse cliente, por exemplo, para perdido, e vou criar um follow-up para esse cliente, para recuperação do contato, depois de quanto tempo? Tá? Isso quem tem que definir, gente, é a empresa. Ah, Kátia, mas eu sou consultor e tenho essas definições. Legal, parabéns, mas não é a grande maioria.
tá? A maioria trabalha no dia a dia, na rotina do dia a dia, tá? Bom, feeling, né? Então, eu já falei dos marcos que precisam ser obrigatórios e quem tem que definir isso é a empresa, mas a gente tem que confiar também no feeling do consultor comercial, né? E aí, eu acho muito engraçado, né? Porque a gente tem aquele vendedor, né? Aquele consultor comercial, que para ele, não, vai dar certo, o negócio já caiu, já não está mais no radar, e ele está falando para o gestor dele que vai fechar. E tem aquele consultor que faz o contrário, né? Ele esconde, fala, não, esse mês não vou fechar, tá difícil, aí ele vem com 10 equipamentos ali de última hora na manga, né? O que significa isso? Quando a gente tem uma equipe que não consegue trazer de fato o que está acontecendo. Muitas vezes ele não está confiando, né, no que vai ser feito com essas informações que ele está trazendo. Ele precisa criar um laço de confiança, né, com quem faz a gestão ali de venda, para ele trazer o feeling dele real, tá? Porque o feeling do vendedor, às vezes, vale mais a pena, quando é um cara afiado, né, do que a palavra que o cliente deu. Tá? Então, dentro do processo de CRM, a gente tem que levar em consideração o feeling do consultor também. Olha, o cliente disse que levou para o conselho, para o comitê, né, lá para o grupo que vai definir e tudo mais, mas eu estou desconfiado. Eu acho que ali tem coisa. Tá? Esse feeling do vendedor é muito importante. Tá? Bom, então, dicas da Cá. Gente, o ideal, né, é que toda empresa tenha, no mínimo, uma planilha em Excel com todas as informações de captação, né? A data que o cliente fez o contato, a origem que eu falei para vocês, né? Os dados do condomínio, o status do equipamento, quem que é o consultor responsável por aquele atendimento. Isso aqui é tão importante, porque, assim, tenho acompanhado empresas de muitos anos de atuação no mercado, mas que não têm informações das captações que foram trabalhadas no ano anterior, né? Então, a gente está em 2022, aí eu peço assim, posso ver a sua planilha de captação de 2022? Não tem. E quando tem só o nome do condomínio, e se fechou ou não fechou. Mas quem que entrou em contato? Esse vendedor está aqui na empresa ainda? Ele saiu? Como que foram os termos que foram propostos para o cliente e ele não aceitou? Né? Por isso que eu falo que CRM é uma coisa que vendedor odeia. Porque quando a gente implanta um processo de CRM, existe um trabalho de datilografia da minha época, né, gente? Vocês sabem aí que eu sou do século passado, né? Tem que colocar essas informações em algum canto, que pode ser no caderninho, mas o ideal é que seja pelo menos uma planilha Excel que possa ser compartilhada com a empresa, né? Porque isso vai formar histórico para a gente poder fazer um follow-up, né? Definir o tempo máximo para a gente fazer uma vistoria visual, né? Isso é time também, a gente conversou muito sobre isso no grupo de estudo, né? Time na captação é fundamental, né? O tempo de envio da proposta, já vi isso acontecer demais, então eu faço a vistoria rapidamente, mas a proposta demora 1 semana para ser enviada. Perdeu, né? Como que vai ser o meu padrão de follow-up? Como que eu vou fazer? Quantos dias? Tem que definir, tem que ter clareza nisso, né? E o tempo e o status para baixar o cliente dessa lista. E depois que eu baixei dessa lista, para onde que ele vai? Né? Esse cliente vai ser trabalhado depois de quanto tempo, né? Isso é uma coisa legal, né? Eu também já vi cliente fechando contrato depois de 1 ano e 6 meses, né? Por conta da cláusula de multa, mas o atendimento, como foi bem feito lá atrás, ele entra em contato de novo e fala, agora eu estou preparado, agora é o momento, então já estou mandando a cartinha, eu quero vocês aqui, tá? E a bronca da Cá, né? É importante que a gente tenha uma rotina de preenchimento das informações de visitas de relacionamento, de contato com o cliente. Gente, eu sei que consultor odeia isso, tá? Odeia. Mas é preciso, porque senão a gente não traz informações fundamentais nas visitas que a gente faz, né? O que pode ajudar muito para quem faz gestão de vendas é criar uma reunião semanal,
Porque o consultor passa a perceber que aquela planilha está sendo utilizada para alguma coisa. Isso também é importante, tá? E aí é uma puxão de orelha para gestor de vendas, né? Se a gente utiliza, né, a planilha de informação do cliente, do CRM, só para dar bronca, isso aqui vai começar a ser detestado pela equipe de venda, né? Se eu só chamo o vendedor para falar, poxa, você foi lá, olha aqui, tá faltando informação, nananana. Cara, eles vão odiar isso aqui. O que é boa prática, né? Eu começar a reunir a turma para discutir o que foi escrito, não como bronca. Mas, cara, eu sei que está escrito aqui, mas e aí, você sentiu mais alguma coisa? Né? Você percebeu algum movimento na empresa, no condomínio, que tá rolando mais alguma coisa? Vamos colocar aqui na planilha. Por quê? Eu passei muito por isso, tá, gente? Minha chefe ligava 8 horas da manhã, não, vou contar um caso real. Ela me liga no final da tarde, tipo 4 horas da tarde, me pedindo uma baita análise para uma reunião que ela ia ter no dia seguinte, às 8h30 da manhã, tá? E eu precisava fazer aquilo para entregar para a reunião às 8h30 da manhã, tá? Fiquei a noite toda trabalhando naquilo, cheguei mais cedo na empresa, preparei tudo, 8 horas já estava tudo na mesa dela. Deu 8h30, 10h30, meio-dia, 1h da tarde, nenhum feedback. Aí fui procurar minha chefe para saber o que tinha acontecido. Aí ela tinha esquecido de me avisar que a reunião tinha sido cancelada. Tá? O que traz isso para o nosso ambiente? Se a gente cobra follow-up do nosso vendedor, se a gente cobra informações do nosso cliente dentro do sistema da empresa, seja ela um Excel, e a gente não dá o valor que isso tem, o vendedor vai começar a não fazer. Perde credibilidade. Então, assim, follow-up tem muito mais a ver com gestão da empresa do que só entrar em contato com o cliente, tá? Voltando para o follow-up, né? É importante a gente também dar suporte para os vendedores, né? Então, entre um follow-up ativo e outro, a gente precisa ter fatos sobre a nossa empresa que a gente possa mandar para o cliente para que ele lembre que a gente existe, para não ficar naquele follow-up chato, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que as empresas têm feito muito, né, é criar newsletters de informação. Então, entre um follow-up e outro, o cliente vai receber um jornalzinho com informações de mercado, informações... Ele vai lembrar, ele vai ver a minha marca, né? Mas para que a hora que o meu vendedor entre em contato, ele fale, opa, marca, está aqui na minha cabeça, de novo, então vou atendê-lo, né? Isso é a importância de fortalecimento de marca. É muito mais fácil um vendedor fazer follow-up de uma marca conhecida, que abre as portas para ele, do que uma marca desconhecida. Então, o marketing e vendas precisam andar muito juntos, porque na hora que não tiver um follow-up ativo, quem entra na jogada é marketing com alguma informação sobre a empresa. Tá? Então, esse joguinho, ele precisa acontecer de forma muito redonda, tá? Vamos falar um pouco de fidelização, porque a gente já está aqui 9h33, para a gente poder encerrar aí no prazo que a gente tinha combinado, tá? Então, na jornada de fidelização do cliente, né, a gente tem que começar na hora que o cliente entrou na nossa carteira, né? Como que esse cliente faz essa jornada de conhecimento de cada etapa da minha empresa, né, nos próximos meses, tá? E a gente falou sobre isso numa das últimas palestras, ela está até gravada aqui, que a gente conta passo a passo como a gente faz um boas-vindas de um cliente novo, tá? Então, a gente manda aquela cartinha, até trouxe algumas coisas aqui para vocês, né? Só para relembrar para quem já participou, quem não participou, vale a pena assistir, tá? Então, por exemplo, o cliente acabou de assinar um contrato com a gente, né? O que ele vai receber na sequência? Né? Ele vai receber, por exemplo, um e-mail de boas-vindas, apresentando a equipe que vai estar à disposição dele, né?
que acontece? Muitas vezes, o cliente tem um follow-up ativo do vendedor de captação, que a vida dele é fazer aquilo, então ele tem os follow-ups ativos já pré-definidos, o tempo, ele entra em contato, ele está ali do lado, ele presta serviço, às vezes ele até esclarece alguma dúvida para o cliente, mesmo sabendo que aquilo que ele está esclarecendo vai ser usado para negociar com a atual empresa de conservação, mas ele está ali junto, né? A hora que esse cliente assina o contrato com a gente diminui essa velocidade de contato. Isso o cliente sente. E aí a gente recebe aquela resposta em pesquisa, né? Era tudo bom até eu assinar o contrato. Eu assinei o contrato, pronto, né? Perdeu a magia, tá? Então não vamos deixar isso acontecer, né? Vamos enviar aí um e-mail de apresentação da equipe de atendimento, né? Já fazer a alteração da plaquinha o mais rápido possível, tentar fazer a primeira preventiva o mais rápido possível e o vendedor entrar em contato com o cliente para saber se está tudo bem. Kátia, quem que faz esse contato? É o consultor da captação, se eu tenho equipes diferentes, né? Ou é o contato já do relacionamento? Sua empresa tem que definir isso. O que eu vejo é que não existe definição. E aí fica, não, deixa que eu deixo, né? Para mim, um bom processo, quando a gente tem duas equipes, né, é o vendedor que fez todo o processo de captação, né, falar, olha, hoje o senhor já recebeu o e-mail, já está marcado a próxima preventiva, né, a gente já fez a substituição da plaquinha, a partir de hoje, quem vai atender o senhor é o fulano tal. Mas se tiver qualquer problema, estou à sua disposição, tá? É muito natural o cliente, no primeiro problema, lembrar de quem fez todo o processo de captação, tá? E é muito natural também o vendedor de captação, que normalmente é um PJ, não é funcionário da empresa, está ali fazendo captação, ele fica bravo porque ele acaba carregando esse cliente em todos os problemas que a empresa tem, tá? E se é o mesmo vendedor, ele fez todo o processo de captação e agora ele está na carteira, ele precisa explicar isso para o cliente. Falar, olha, a partir de agora, que, né, já assinou o contrato, existem mais pessoas dentro da empresa que o senhor pode entrar em contato. Quem são essas pessoas? E aí apresentar quem é a equipe. Esse é o quadrinho que a gente mostrou naquela palestra, né? Você precisa definir quem é essa equipe interna que vai fazer esses contatos com o cliente ou receber o contato do cliente, né? A mesa de chamados, né? Quem que é a equipe de chamados, se vai ter uma equipe comercial, né? Se tem além do consultor, vai ter, nossa, comercial que está em inglês, tá? Se além do consultor vai ter um assistente administrativo, isso acontece bastante nas empresas menores, né? Tem um consultor que faz captação, gestão da carteira, negociação maior, né? Mas existe uma pessoa que fica ali no administrativo que vai desenrolar daqui para frente, né? E aí a gente esquece de explicar isso para o cliente, tá? A equipe de plantão, a equipe administrativa e financeira, tem empresas conservadoras que têm equipes administrativas e financeiras muito fortes, que praticamente vai ser essa equipe que vai atender o cliente no dia a dia. É preciso falar sobre isso com o cliente. Isso é gestão, tá? Bom, o que a gente precisa fazer aqui para um follow-up bem legal, tá? A gente precisa criar quais são os materiais obrigatórios que o cliente vai receber que ele assinou o contrato. E como isso vai ser entregue para esse cliente. Quem que vai entregar o kit boas-vindas? É o vendedor da captação? É o vendedor de relacionamento? É o administrativo? Vai para o correio? Vai para o motoboy? Isso é um follow-up. Por incrível que pareça, isso é um follow-up, né? Pesquisa de satisfação é bem legal, tá? Dá para fazer pesquisa de satisfação independente do tamanho da empresa, tá? O próprio vendedor pode fazer, que não é o mais adequado, porque como teve um processo aí de negociação, o cliente não vai ter liberdade, né,
para falar sobre algum ponto que não foi legal com o próprio vendedor. Seria legal que fosse uma outra pessoa para fazer. Mas se você não tiver estrutura, não tem problema. Pode ser essa pessoa mesmo para entender como que as coisas estão indo. Gente, a pesquisa de satisfação é um excelente argumento de follow-up com esse cliente, né? É uma desculpa que a gente pode ter, que tem os dois objetivos, né? A gente dá uma certa tranquilidade para o cliente, para saber que tem alguém acompanhando o que está acontecendo, e a gente capta informações para a gente usar mais lá para frente, tá? E um outro também é um relatório de antes e depois. Se você faz uma vistoria visual antes, depois de algum tempo, é legal o próprio técnico estar fazendo a manutenção, você encomendar para ele, daqui 3 meses, faz uma foto de tal lugar. Se você pintou a casa de máquina, se você fez uma limpeza no poço, se você já tirou algum vazamento da máquina, faz essa foto. Essa é a desculpa ideal para o consultor fazer um follow-up sem ser chato. O follow-up chato é aquele follow-up sem motivo, que é só o follow-up da cobrança, tá? Então, bronca na cá, né? O pior follow-up após a assinatura do contrato já é a aprovação de um orçamento, tá? Isso é bem comum, né? A gente fecha um contrato com aquele cliente desde que ele já assine junto uma adaptação ali, que não precisa ser uma atualização tecnológica, mas alguma correção de algum componente, né? E o primeiro contato que vai ser feito após a mudança da plaquinha é para cobrar a aprovação desse orçamento, né? Não que não seja importante, mas a gente tem que deixar mais ou menos claro para o cliente que o nosso objetivo não é aprovação, mas sim o funcionamento adequado do elevador. E aí a gente tem que criar um argumento legal para poder entrar em contato com esse cliente e não dar muito na cara esse desespero pela aprovação desse orçamento, tá? Como que a gente faz para marcar território nesses casos, né? De novo, né? Então, entre um follow-up ativo e outro, a gente precisa criar fatos que esse cliente lembre da gente no dia a dia. Como que eu faço isso? Naquele outro encontro que a gente teve da captação, eu falei muito dos videozinhos de WhatsApp, né? Que a gente faz, que a gente manda para as nossas listas de transmissão, né? Se você ficar mandando só propaganda da sua empresa, só os produtos e serviços que você oferece, isso é muito chato, tá? Mas se você fizer um videozinho, por exemplo, agora que a gente vai ter o jogo da Copa às 4h, né? Quais são as dicas de utilização do elevador nesse momento que todo mundo vai pegar elevador para sair do seu escritório para chegar em casa? Você não tá falando da tua empresa, você está dando uma dica de utilização. Gente, tem que ser vídeos muito curtos, né? Vídeo de no máximo 1 minuto, shorts mesmo, né? No máximo, vídeos muito curtos, né? Ai, Kátia, mas eu não tenho ninguém na minha empresa que gosta de aparecer. Faz com uma seleção de fotos, né? Com uma voz por trás, dá para fazer também, né? Então, esse tipo de coisa, ele ajuda a gente a marcar o território para facilitar o follow-up dos nossos vendedores, tá? Bom, e para aprovação de orçamento, né? Qual que é a jornada que existe quando você tem um orçamento enviado para o cliente? Isso está mapeado na tua empresa? Né? O que eu percebo é que muitas vezes isso também não está claro. Você pergunta, como que é quando o técnico sente a necessidade de substituição de um componente? Como que isso é na visão do cliente? Né? E muitas vezes a empresa não tem essa clareza. Não, a gente manda por WhatsApp para o síndico. Essa é a resposta. Né? A gente precisa entender um pouco mais como isso acontece dentro do condomínio. Tá? Então, por exemplo, de uma jornada, né? O zelador é avisado sobre a necessidade pelo técnico. É sempre o zelador que está ali fazendo essa aprovação. O consultor entra em contato com o síndico ou o responsável para explicar a necessidade e avisar que vai enviar a proposta, né? Fala da urgência, e aí tem que ser muito honesto, né? Porque muitas vezes a gente fala que é urgente, urgentíssimo, o cliente assina e depois a gente não executa, né? Por isso que a gente tem que falar de prazo de execução. Kátia, mas se eu não der urgência, o cliente nunca assina. Nossa, demora muito, e aí vai acontecer a próxima preventiva e ele ainda não assinou.
Eu não sou muito fã de botar o cliente contra a parede, não, tá? Eu acho que a gente tem que ser bastante honesto, explicar para ele o que vai acontecer se aquele componente não for feito e chegar à próxima preventiva e aquele componente não for substituído, tá? E amarrar o follow-up com isso. Olha, essa peça não é desesperadamente urgente, mas se a gente não fizer esse trabalho, o elevador pode parar a qualquer momento. Como ele pode parar, eu vou entrar em contato com o senhor para ver como que está a aprovação daqui 2 dias, né? Porque a gente tem uma certa urgência de aprovação. Quando o equipamento está parado, aí é mais simples, né? Porque está parado mesmo, o cliente sabe que está parado e está tudo bem. Mas amarrar o próximo follow-up, tá? E aí, né, amarrar, eu já falei isso, a gente definir os próximos follow-ups, considerando a urgência da execução do serviço, né? Então, se há risco de paralisação, vamos criar follow-ups diários, né? E avisar o cliente que a gente vai fazer esses follow-ups diários, que podem ser follow-ups por telefone, ou por WhatsApp, ou por e-mail, né? Sinal de fumaça não vale, porque o cliente não vai ver, tá? Bom, bronca da cá. Eu já falei isso para vocês. Eu já peguei isso, tanto na multinacional quanto nas conservadoras. A gente amarra aí a urgência do follow-up, fica em cima do cliente, consegue aprovação e depois a gente descobre que não tem mão de obra para executar. Ou que o material não estava disponível no almoxarifado e também não tem disponível lá no fornecedor para a gente buscar, né? E aí, gente, é a própria estrutura da empresa colocando uma dificuldade para o próprio consultor. O consultor, ele paga esse preço muito alto. Ah, Kátia, mas é culpa do consultor, ele tinha que ter verificado antes. Pode ser, mas o que eu percebo é que, na maioria das vezes, a gente acaba jogando para o consultor uma atribuição que não deveria ser dele. E se é dele, tem que ficar claro. Antes de você fazer o follow-up, você tem que entrar em contato com o almoxarifado, para saber se está disponível ou não. Esses componentes estão sempre disponíveis, mas para esses aqui é fundamental. E aí está definido, está claro, tá? Bom, como a gente faz um follow-up sem ser chato, né? Estou olhando aqui o tempo, gente. Bom, o follow-up chato é aquele que o cliente se sente pressionado a aceitar uma ligação, a aceitar um contato e que ele não considera como que é importante. Isso é tão engraçado que se a gente se coloca no lugar de cliente, né, a gente percebe como a gente muda, né, o atendimento até de uma ligação, né, não desse spam de robô, mas se você está, de repente, sei lá, procurando casa, tá? E dessas pessoas que entregam folhetos, né, na porta da padaria, faz contato com você. Você vai aceitar aquele contato com muito mais disposição, né? Do que quando você não está procurando, você está em dívida, super endividado, a última coisa que você está pensando é em comprar um imóvel. A sua disposição para receber aquele contato, ele diminui muito, né? Então, a gente precisa começar a entender qual que é a disposição desse cliente de falar comigo, né? O follow-up chato 2 é o invasivo, né? Aquele que eu entro em contato com o cliente quando ele não quer e não pode falar. Eu trabalhei com uma pessoa que dizia que follow-up só valia se fosse por telefone, tá? Era uma pessoa que passava o dia inteiro no telefone, né? Inclusive fazia reuniões com a equipe, com as pessoas falando no telefone assim, né? E tá. E eu questionava muito isso, porque para mim a ferramenta que vale para o follow-up é a ferramenta que o cliente quer. Se o cliente gosta que você ligue, você liga. Se o cliente te pede para você mandar um WhatsApp perguntando se pode falar, você faz isso. Se o cliente gosta só por e-mail, é por e-mail. Ah, Kátia, mas eu mando por e-mail, esse cara nunca aprova, ele não entra em contato comigo, não fala. Bom, então é o momento da gente rever a ferramenta. Mas se é funcional, é o cliente que tem que determinar qual é o tipo de ferramenta que você vai usar, tá? E o follow-up chato 3 é aquele que acontece no momento errado, né? E muitas vezes do jeito errado, né? Então, se a gente não consegue achar o time, a ferramenta e o discurso que combina, o follow-up vai ser chato, não vai ter jeito, a gente vai incomodar o cliente, tá? Então, como que a gente faz para resolver essa parada, né? Primeiro de tudo,
Eu sempre tenho que ter um bom argumento para entrar em contato com alguém, né? Eu não posso chegar e falar assim, bom, eu vou ligar para esse cliente ou fazer uma visita de relacionamento sem um bom argumento. Eu preciso ter um argumento para isso. Às vezes vai ser uma cobrança, sim, porque eu estou com uma proposta já vencida e eu vou dar mais 2 dias para o cliente, falar, olha, essa proposta tinha validade de 30 dias. Nós já estamos no 32º. Você vai querer aprovar isso? Porque vai subir esse componente. Eu já recebi a nova tabela. Você criou um argumento de cobrança para esse follow-up, né? A ferramenta melhor para o cliente, eu já falei, eu vou ligar? Né? Em quais momentos eu posso ligar sem avisar o cliente que eu estou ligando, né? E aí, esse é um recadinho para os consultores comerciais. Se você quer trabalhar na área de vendas, você não pode se sentir culpado por fazer esses contatos que a sua empresa definiu como obrigatório. Você pode até questionar a sua empresa se vale realmente a pena trazer argumentos da gente rever esses momentos dos follow-ups obrigatórios. Mas se sentir culpado, com vergonha, ai, não gosto de fazer, cara, é o pior trabalho que existe. Porque o cliente sente quando você está fazendo aquilo de forma que não é bom, que não é gostoso. Não sei por que eu estou fazendo isso. Isso não serve para muita coisa, tá? Então, é preciso que a gente que a gente entenda qual que é o estilo do cliente. Por quê? Porque é conhecendo o cliente que eu vou começar a dar meu pontapé inicial no Customer Relationship Management. Olha, chiquérrimo eu falando inglês, hein? O que é isso, né? CRM nada mais é do que eu fazer uma gestão desse relacionamento que eu tenho com o cliente. E se eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de entender o perfil, os detalhes daquele cliente. E no nosso caso, isso ainda é mais complexo, porque muitas vezes a gente não está falando só do síndico. Nós estamos falando do condomínio, a gente está falando da sazonalidade daquele condomínio, a gente está falando do que acontece naquele condomínio, nas férias das crianças, na alta temporada da praia. Falar nisso, gente, eu estou buscando alguém que queira falar sobre isso comigo para o episódio, tá? Queria muito gravar um episódio sobre férias no condomínio, que isso traz, né, para a estrutura das conservadoras. Então, se alguém tiver aí à disposição de falar comigo, principalmente empresas que estão no litoral, aí que recebem uma quantidade muito grande, né, de visitantes em épocas de festa e tudo mais, fala comigo para a gente gravar um episódio aí. Queria muito olhar esse outro viés e como a gente se prepara para isso, tá? Então, gestão de relacionamento com o cliente, que é CRM, é a gente entender como o cliente gosta de ser atendido, em que momento que eu consigo vender mais para ele, em que momento que eu não consigo vender, né? Em momentos que eu consigo ter uma visita de relacionamento com ele, quando nem adianta aparecer, porque para ele vai ser complicado. É a gente trazer essas informações para dentro da empresa de uma forma estruturada. E esse é o grande problema, né? Se eu não tenho mapeamento dos meus processos de venda dentro da minha empresa, e se eu não tenho clareza de definições de quais momentos a minha área comercial vai captar essas informações e trazer para dentro da minha empresa, eu não preciso ter uma ferramenta de CRM. Uma agendinha do Google com rotinas do dia a dia, com uma listinha de afazeres, resolve a vida da minha empresa, tá? O que eu vejo é muitas vezes a gente colocando as soluções de processos de venda dentro da contratação de uma ferramenta de CRM, né? E aí a gente vai falar agora de ferramenta de CRM para vocês entenderem como que isso se encaixa, né? Se eu não tiver pelo menos uma planilha de Excel, né, bem montada, com as informações sobre o meu cliente, vai ser muito difícil eu desenhar os processos dentro de uma ferramenta de CRM que atenda às minhas necessidades, né? Para vocês entenderem, né, eu não sei quantos de vocês já passaram por processo de implantação de sistema. Eu sei que a Infoleve sim, né, porque tem sistemas aí que eu já conheci, mas para você implantar um novo sistema, antes da ferramenta, você mapeia todo o seu processo. Você mapeia tudo o que pode acontecer antes de contratar a ferramenta,
né? E o que eu vejo é que muitas vezes para a área comercial parece que a ferramenta é a solução, que o app é a solução, e não é, né? E aí vem a pergunta, será que ferramentas de CRM é boa? Então aí eu vou contar para vocês um episódio, né? Isso já é bem antigo, então eu posso contar. Existia um problema na empresa em que eu trabalhei de falta de informação de cliente, né? Apesar de ter um banco de dados gigante, que era pelo SAP, as informações que nós tínhamos lá dentro eram todas relativas ao condomínio, ao equipamento. Data de instalação, trocas de peças, se foi modernizado ou não. Então, esse tipo de informação tinha bastante no SAP. Agora, nome do síndico, datas de eleição de síndico, para saber quando vai mudar o síndico, se tinha administradora, quem que era administradora, se tinha porteiro, zelador, toda essa parte de relacionamento com o cliente, que é fundamental para a gente fazer um bom relacionamento, não tinha ferramenta, tá? E aí, a minha equipe descobriu que tinha uma ferramenta caseira de CRM, feita dentro do Lotus Notes, uma ferramenta super antigona, né, que era o nosso sistema de e-mail, fora, acho que era na Espanha, Portugal e tudo mais, e a gente resolveu trazer. Quem trabalhou comigo vai lembrar que era a ferramenta Smart, né, e nós trouxemos para o Brasil essa ferramenta primeiro em Excel, e depois a gente implementou no tal do Smart, né. Como que foi a implantação dessa ferramenta, né? Foi uma loucura, porque ao mesmo tempo que os vendedores entendiam que é fundamental eu ter essas informações básicas do cliente para poder fazer um bom relacionamento, ninguém queria colocar essas informações para dentro do sistema. Só que, apesar de ser uma loucura, foi uma mudança mesmo de mindset, porque depois com a evolução dessa ferramenta do Smart, mais para frente, aí depois eu já estava quase nas vésperas de sair da empresa, estava migrando para um outro sistema baseado, inclusive, no SAP, que para mim não era a ferramenta mais legal de CRM para ser escolhida. E na época, a gente foi para uma ferramenta, a gente foi fazer a análise de uma ferramenta que eu vi aqui. Eu perguntei para vocês lá no meu perfil do Instagram, né, se vocês usavam alguma ferramenta aí de CRM, né? Então, eu recebi, essas são as respostas, né? Então, eu usei o Salesforce, esse aqui foi a ferramenta que eu estudei profundamente para tentar implantar lá na empresa em que eu trabalhei, tá? Mas aqui no nosso segmento, segundo essa pessoa, não tem nada, né? Já ouviu falar do RD Station? Eu trabalhei com a ferramenta de RD Station, é bem legal, tá? E Zorro, e vi que tem opção gratuita para poder usar, tá? Tem limite, né, de usuários, mas aí eu acho que para as empresas pequenas dá para usar. O Agendor, que já surgiu aqui, tem empresa usando o Agendor, conservadoras do Agendor, então eu fiz uns prints para vocês conhecerem aqui. Eu não quero essas brincadeirinhas aqui, eu quero passar porque a gente está com tempo reduzido. Sei que o que é CRM, aprendi na faculdade, mas eu uso mesmo Word e Excel. Gente, isso é a base do nosso segmento, tá? Essa foi boa. O que é isso? Somos uma empresa pequena, um caderno deve servir, né? Meio que tirando sarro da minha cara de eu querer trazer ferramentas de CRM para vocês. Gente, CRM não é o app, não é o aplicativo. CRM é um processo. Então, sim, dá para fazer no caderno, desde que você tenha facilidade de acesso a essas informações. Se você tem dificuldade, se você demora mais do que 5 minutos para encontrar a informação do cliente, o caderno já não está servindo, né? Então, você precisa ter facilidade e agilidade para encontrar essas informações. Use uma planilha Excel montada pela empresa. Isso aqui, para mim, pelo que eu vi, é o que a gente mais tem aí no mercado, tá? Então, eu só vou trazer para vocês aí as ferramentas rapidinho para a gente poder abrir aqui a conversa, tá? A gente tem um treinamento aqui na Infoleve sobre funil de vendas, né? Tá gravado já. E aí é importante que você saiba, conheça o seu funil de vendas antes de você ir para qualquer ferramenta de CRM. O que eu estudei muito, que eu quase implantei, foi o Salesforce, tá? É uma ferramenta bastante amigável, ela é bem interessante, mas se você não tiver o teu funil de vendas bem claro,
e você não tiver os marcos de follow-up obrigatório para os vendedores e quais informações ele vai ter que trazer para a tua empresa, ele não vai funcionar, ele não vai te trazer bons resultados, tá? Uma ferramentazinha Google que cobre de você o follow-up daqui 2 dias, 3 meses, já é mais do que suficiente, tá? Porque implantar CRM exige dedicação da equipe. Então, mais do que comprar uma ferramenta, é preciso ter gente que trabalhe junto com a empresa de implantação do CRM para desenvolver direitinho esses processos, tá? O Agendor, tá? O Agendor foi essa ferramenta que acho que a Top disse para a gente, a Top lá de BH, que está usando, tá? Tá com a versão gratuita, eu entrei, dá para realmente ter uma versão gratuita, não tem muitas funcionalidades para o gratuito, mas já ajuda, tá? Mas se você for ver, dentro do próprio Agendor, se você não tiver um funil de venda bem claro, que são esses marcos de entrada em contato com o cliente, o que você vai trazer do cliente, quais são as informações que você precisa trazer do cliente para dentro da tua empresa, ele vai ficar apenas como uma agenda, tá? E o que a gente quer aqui não é só uma agenda, a gente quer realmente que a gente tenha informações do cliente para fazer contatos mais fortes, mais legais, tá? O RD Station, eu já trabalhei com eles, essas plataformas da RD são super legais. Ele tem uma conta gratuita, que é possível, mas, de novo, a gente precisa ter um processo de funil de venda bem definido. O HubSpot, eu não conheço, tá? Mas eu li algumas resenhas sobre eles, e pelo que eu vi, é muito simples de implantar, muito fácil de utilizar, e tem muitos elogios, tá? Mas eu não conheço, eu não consigo validar para vocês, para dizer assim, não, bora lá usar, porque... Mas eu percebi, pelo que eu vi ali na leitura dos materiais, que é muito mais simples você usar o HubSpot do que você ir atrás de um Salesforce, por exemplo. É uma ferramenta mais fácil de instalar na tua empresa, tá? Então, de uma forma geral, essas foram as que eu conheço e que eu tenho alguma coisa para falar sobre elas, mas eu começaria com o Excel. Se você tem um Excel muito bom montado, se você já tem todo o seu mapeamento já feito, vai para, por exemplo, o HubSpot, né? Baixa a ferramenta, faz sua inscrição gratuita, começa a colocar os seus processozinhos lá para testar, tá bom? Bom, essa é a nossa palestra. Aqui tem os dados de contato meu. Eu estou na semana de lançamento do curso, lá do primeiro curso livre, né, de preparação. Quem quiser fazer inscrição, fala comigo, eu estou com um cupom de desconto especial para vocês que participaram aqui, de desconto para vocês. Então, entra em contato comigo, fala que vocês participaram da palestra, que eu já mando o cupom para vocês, tá? E aí, os contatos oficiais da Infoleve, para vocês estarem sempre atualizados. Entra no canal da Infoleve, lá tem todas as palestras, tem uma playlist só dessas palestras. Se não pelo da Infoleve, vocês conseguem entrar também pelo meu canal. Entra lá no meu canal e vocês vão conseguir ver essas palestras todas gravadas, tá bom? Esse é o conteúdo de hoje. E agora, estou à disposição para esclarecer aí informações. Tem várias perguntas ainda. O Trello. Trello. O Trello, eu usei o Trello, gente. O Trello, para mim, ele é muito mais uma ferramenta de gestão de rotina de aprovações do que de CRM, tá? Eu tentei usar o Trello, mas eu voltei para a agenda Google mesmo, que eu me dei melhor, tá? Mas sim, ele ajuda bastante, principalmente quando você tem etapas de atividades que você precisa fazer. Ele deixa você desenhar aquela árvore de atividades, né? Quem que falou que já usou a Agendor? Natália. Que legal que você usou. Então, o pessoal que tem usado fala que ele é muito simples, né? Que ele é bem simplesinho mesmo de usar. Na Scal, utilizamos o Pipe Drive. Eu entrei no Pipe Drive para dar uma olhada para vocês, e eu não consegui muitos dados dele para o gratuito.
quem que é a Tati que falou, né? Tatiane. Ô, Tati, fala pra gente aqui se vocês usam o gratuito ou se é o pago. Só para eu dar uma olhada, que daí eu aprofundo um pouco mais para trazer informações para vocês. Tá? Banco de dados pode ser uma boa saída? Quem está falando aqui é o João Pedro. João, lembra que eu contei para vocês da minha experiência lá na multinacional? Banco de dados, ele é obrigatório para todas as empresas, tá? O segredo é o que você vai captar de informação do cliente, né? Então, quais são essas informações que você traz para sua empresa e o que você vai fazer com ela, tá? Porque mesmo, por exemplo, eu tinha muita informação técnica de equipamento, que eu tenho certeza que vocês conservadores iam amar de saber o que tinha ali dentro, né? Mas não era usado para nada. Tá? A gente começou a usar, por exemplo, idade de troca de vida útil de cabo de aço muito recentemente, quando fazia uns 2 anos antes de eu sair de lá. Tá? Então, assim, banco de dados é fundamental, mas você precisa saber para que você quer usar. Tá? Então, por exemplo, essa informação que eu estou trazendo para vocês é super útil. Né? Qual foi a última troca ou instalação do cabo de aço? Isso vai me dar informação de quando eu vou precisar começar a trabalhar com aquele cliente para fazer substituição do cabo. Ah, Kátia, mas isso a gente já vê na vistoria do técnico na preventiva. Mais ou menos. Né? Quando a gente começa a perceber os sinais, já está ali no momento. Né? Então, a gente saber que aquele cabo já foi instalado faz 15, 20 anos, de repente, ajude a gente em alguma estratégia. Tá? Tem mais alguma coisa, Alex, que você viu aí que essas foram as últimas? Acho que não. Eu mandei o link do nosso grupo do WhatsApp para o pessoal. O pessoal estava perguntando aí como é que fazia parte lá do grupo de estudo, né? Que você tinha comentado. Aí eu mandei lá no grupo, depois você explica lá melhor para a gente, né? Tá bom. Que mais? Eu acho que é isso aí. A Carla está perguntando o que eu indico das planilhas Excel para ir para uma ferramenta CRM. Excelente pergunta, Carla. Você está melhor, Carlinha? Estava vendo que você não estava bem, acho que você agora já tá bem, né? Acompanha, a gente vira amigo, né? Muito engraçado. O que eu faria, tá? Que é exatamente o processo que a gente fez lá na empresa que eu trabalhei. A partir do momento que você já está com Excel, que já tem questões muito interessantes já respondidas do cliente e que você já tem um mapeamento feito dessas etapas que são os marcos obrigatórios, baixa uma dessas ferramentas gratuitas e tenta pegar um pilotinho de alguma parte do seu processo para começar a trabalhar ali dentro dessa ferramenta, tá? Você vai perceber se aquilo te atende mesmo. Tá? Eu acho que aí o processo começa a desenhar e você começa a criar o processo ali dentro de uma forma mais legal. E vai depender também do tamanho da tua empresa. Né? Por exemplo, se você tem um consultor comercial, vai ser mais fácil pegar um dessas ferramentas que a gente está falando aqui e implantar o processozinho só para ele. Vai ser bem mais simples. Né? Agora, se você tem 5, 10, 20 pessoas envolvidas no processo, aí a gente vai ter que fazer um planozinho de migração, tá? Tá um pouquinho melhor hoje. Então tá bom, amanhã você volta. Tá legal. Qual a melhor forma de cobrar o orçamento parado, sem ser invasivo, chato, tentando ser mais assertivo? Ô, Igor, perfeita pergunta, hein? Ó, para mim, quando o equipamento tá parado, cara, nenhum follow-up é chato, nem é invasivo. O equipamento está parado. Né? Então, para poder pôr aquele equipamento para funcionar, eu preciso de um ok do cliente. Né? Então, esse follow-up, para mim, sinceramente, é o follow-up que eu vou com mais vontade, né? Porque eu tenho todos os argumentos na minha mão. Né? A dificuldade é quando o equipamento não está parado, é quase que um preventivo ainda, né? Já está na correção, mas você ainda tem um tempo aí e o cliente fica enrolando, sentado em cima do orçamento. Para mim, esse é o mais difícil. Tá? Quando eu digo parado, quero dizer, por exemplo, um kit alarme. Ah, tá. Que aí não é... O que está parado é a proposta.
que eu acabei de falar, é o mais chato de fazer, né? Por exemplo, principalmente quando o kit não é essencial para o funcionamento do elevador, né? E aí você vai ter que criar realmente follow-ups frequentes, dentro de um prazo que você vai estabelecer, criando desculpas para entrar em contato com o cliente. Você não vai entrar em contato com o cliente e falar assim, estou te ligando para cobrar aquela proposta do kit alarme. Estou entrando em contato para saber como que estão as coisas aí, eu vi que acabou de fazer uma preventiva, estou dando uma olhada aqui no nosso atendimento, tem uma proposta ali do kit. Isso é muito importante. Eu vou até te passar um videozinho da Infoleve sobre a importância desse tema. Vou passar aí o videozinho, daí passo o videozinho. É dessa forma, não tem muito jeito. Alguma palestra sobre como apresentar com êxito a modernização? Eu acho que essa a gente ainda não tem, né? Essa a gente podia mais uma pensar. boa sugestão aí, então, Kátia. Eu acho que é isso, gente. Já estamos 10h15. A gente sempre pensa em 1h, 1h30, né? Acho que a gente... Deixa eu ver só mais um aqui. Vai, da Juliana. Estou com um cliente que já sinalizou que foi aprovada a nossa proposta de contrato, mas não consegue colocar um prazo. Já solicitei e a informação é que está avaliando o contrato da empresa anterior. Alguma ideia de como cobrar sem invasivo? Juliana, eu acho que aí... Eu já peguei bastante caso como esse, tá? Para mim, o ponto é o medo da gente assumir que realmente o cliente não vai fechar com a gente. Tá? Porque se o cliente fosse fechar com vocês, mesmo eu já peguei bastante isso, ele já tinha dado uma posição clara de prazo e tempo. Então, para mim, nesse caso, com toda a educação do mundo, né, falar, olha, né, a gente tinha uma boa sinalização de fechamento dessa proposta, mas pelo que eu estou percebendo, eu acho que a gente não vai fechar. É isso mesmo? Né? Porque assim eu não fico mais entrando em contato para saber, eu preciso organizar minha equipe, porque se vocês entrarem na carteira esse mês, eu preciso organizar, sabe? Precisa chegar uma hora e dar um ponto final. Esse foi um trabalho muito legal que eu fiz com um cliente aqui de São Paulo, que foi a gente tirar esse fantasma, esse bode da sala. Né? Quando que a gente vai baixar o cliente dessa planilhazinha aí? Opa! Espera aí, gente, que eu cliquei alguma coisa aqui, fui lá para a apresentação, a gente estava apresentando para vocês. Em qual momento, depois de quanto tempo do cliente enrolando, eu vou tirar ele da planilha de captação e vou colocar na planilha de clientes mornos, por exemplo, clientes de repescagem, né? A gente criou um termo de repescagem. E esses eram os casos mais complicados. Eu tinha cliente lá que já estava no 3º mês, assim. Gente, 3 meses o cliente dizendo que vai fechar e não fechou, é porque ele não vai fechar mais. Entendeu? Tá bom? Eu acho que é isso. Muito bom. Obrigado aí, Kátia. Obrigado a todos os presentes. Achei bem um conteúdo bem produtivo e que vai servir para o pessoal. E ainda deu bastante lição de casa, né? Para a gente estudar esses outros métodos de CRM, né? E outras sugestões de curso. Então, acho que tem bastante trabalho, muitos planos para o ano que vem, né? Deu muita ideia para a gente começar bem o ano que vem. Isso aí. Obrigado aí. Pessoal, só entrar em contato comigo quem ficou interessado pelos cursos de grupo, tá bom? Até mais. Obrigada. Perfeito, perfeito. Obrigado, então. Obrigado a todos a participação. Obrigado, Kátia. Obrigado, Fábio. Obrigado. E a gente se vê na próxima. Até mais. Forte abraço. Tchau, tchau.